Imperatriz. Olá, eu sou a professora Bruna Poliana e nesta aula nós vamos falar sobre figuras de linguagem. Figuras de linguagem são recursos estilísticos usados para dar maior ênfase à comunicação e torná-la mais expressiva. Nós já vimos em aulas anteriores que as figuras de linguagem são classificadas em 4 tipos, que são elas as figuras de palavras, figuras de pensamento, figuras de sintaxe e figuras de som. Nesta aula, nós vamos falar sobre figuras de som. E as figuras de som valorizam a expressividade do texto por meio da sonoridade, que é o que nós vamos ver agora. Qual a influência do som, né? Qual a influência que o som tem nos textos, nos versos, nas canções? Nós podemos classificar as figuras de som em 4 tipos, que são elas: a aliteração, a assonância, a paronomásia e a onomatopeia. Vamos começar falando da aliteração, que é a repetição sistemática de determinada consoante. Vejamos o seguinte poema: vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes, dos ventos vivas vãs, vulcanizadas. Tudo nas cordas dos violões ecoa, e vibra e se contorce no ar, convulso. Tudo na noite, tudo clama e voa, sobre a febril agitação de um pulso. A gente percebe que a repetição da consoante V, que acontece ao longo dos versos, é classificado como aliteração. E o que vem a ser a assonância? É a repetição sistemática da vogal tônica ou do encontro vocálico na sequência da frase. Um exemplo de assonância: juro que não acreditei, eu te estranhei, me debrucei sobre teu corpo e duvidei, e me arrastei e te arranhei, e me agarrei nos teus cabelos. A gente percebe nesse trecho da canção do Chico Buarque que houve a repetição do ditongo ei, que é chamada justamente de assonância. A próxima figura de som que nós vamos conhecer agora é a paranomásia, que é uma figura de linguagem que utiliza palavras parônimas no mesmo enunciado, de modo a produzir um jogo sonoro no discurso. Gente, o que são palavras parônimas? São aquelas palavras que têm um som parecido, só que o significado dessas palavras, elas são diferentes. Mas sempre vai causar um jogo, de som dentro do seu discurso, como é no caso das propagandas. Quem não conhece essa famosa propaganda da Doril? Dor de cabeça intensa, tomou Doril, a dor sumiu. Percebe que essa repetição desse som "iu" no final causa toda uma diferenciação no discurso da propaganda. E lembrando que a paranomásia não acontece só em propagandas, pode acontecer em outros tipos de textos, como os literários, por exemplo. E agora a gente vai falar da onomatopeia. O que é a onomatopeia? É uma figura de linguagem que reproduz fonemas ou palavras que imitam sons naturais, quer sejam de objetos, de pessoas ou de animais. Vejam só, olha os exemplos aqui que eu trouxe para vocês. O que significa ratibum? Ratibum são sons dos instrumentos musicais. O ra se refere à caixa, o tim aos pratos e o bum ao bombo. O que significa tic-tac? Tic-tac imita o som do relógio. Toque-toque é o som de bater na porta. Sniff, sniff, som de pessoa triste, chorando. Buá, um ruído de choro. Atim é um barulho de espirro. E o uhul é um grito de felicidade ou de adrenalina. As onomatopeias, elas são bastante comuns nas histórias em quadrinhos, Pois é um recurso que intensifica e que valoriza a mensagem que se quer passar.
Vejamos o exemplo aqui da história em quadrinhos do Cebolinha. Vocês percebem que quase não tem diálogo, né? Só tem um balãozinho aqui de fala, que na verdade essa fala está expressando um grunhido feito pela Mônica, pela essa personagem. E esse grrr, ele significa justamente o quê? Raiva, né? Mônica está com raiva. Ela estava com raiva de quem, gente? Do Cebolinha. E na sequência a gente percebe que houve um barulho, né? O pô significa o quê? Significa um som. E esse som está representando a pancada que Mônica deu no Cebolinha com o coelhinho, não é isso? E essa pancada, né, representada pelo pô, é o que a gente chama de onomatopeia. Portanto, onomatopeia é a imitação dos sons, seja eles de animais, seja eles de objetos, e seja eles de pessoas. E agora, para a gente praticar o que nós aprendemos sobre figuras de som, vamos responder essa questão? A única alternativa que possui uma onomatopeia é... Qual dessas alternativas vocês acham que é, galera? Porque assim, nós vimos que a onomatopeia é uma figura de som, né, na qual é representada através da escrita os barulhos, os ruídos. Qual das alternativas a gente percebe que tem uma palavra que representa o som de alguma coisa, de algum animal, de alguma pessoa? Obviamente que vocês vão responder que é a letra D. Por que a letra D? Às 5 da manhã, o galo cantou cocoricó. Esse cocoricó é chamado de onomatopeia, que é a representação gráfica do barulho que é emitido pelo galo. E como desafio, eu trago para vocês o seguinte: grave um vídeo fazendo a leitura de um poema que utilize alguma figura de som estudada na aula de hoje. Pessoas, tem vários poemas aí que exploram as figuras de som. É só você pesquisar e encontrar um poema bacana que explore alguma figura de som estudada na aula de hoje e enviar para o número que aparece aqui na tela, tá certo? É sempre um prazer estar com vocês. Eu agradeço a todos por estarem comigo e a gente se encontra na próxima aula. Tchau, alunos!